Você ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo, a Bandeirantes, 88 anos de jornalismo. Lula viajou para a Rússia, depois irá à China. E só lembrando aqui que, claro, estaremos aqui conversando a respeito dessa viagem, mas se sair a fumaça lá na chaminé do Vaticano, claro que o Ronald já vai contar para a gente que fumaça saiu, se ela sair antes das 4. Mas ele viajou a convite do Vladimir Putin, porque no dia 9 a Rússia comemora o seu dia da vitória, a vitória sobre o nazismo, a vitória sobre o nazifascismo, a vitória sobre Hitler, já que Mussolini já havia sido derrotado, né? Mas então, nós temos o Lula participando desse evento e, obviamente, isso representa para o Putin a presença dos chefes de Estado, representa algo importante, mostra que a ideia original nos Estados Unidos e na Europa de isolá-lo, de isolar a Rússia e seu presidente, de lançar a Rússia e Putin numa condição de isolamento financeiro, político, diplomático, econômico. Isso não funcionou, né? A China teve grande participação para que não funcionasse. Ela foi importantíssima para que Putin enfrentasse essa tentativa de cerco. E agora, no dia da vitória, 80 anos desde a vitória sobre Hitler, o Lula foi convidado e lá estará, conversará com Putin, haverá um encontro bilateral. A Rússia e o Brasil, hoje, se tomarmos os números mais recentes, a relação comercial bilateral está na casa ali de 12 bilhões de dólares. A Rússia é superavitária nessa relação. E ela manda petróleo, é claro, mas manda principalmente fertilizantes para o Brasil. E o Brasil exporta para a Rússia, basicamente, carne bovina, há um nível importante de exportação de carne bovina, café, amendoim, açúcar, são basicamente os produtos exportados pelo Brasil, que explica, inclusive, o superávit russo, pelo valor agregado dos fertilizantes. Aqui utilizados, inclusive, para a produção de café, de açúcar, no caso da cana, de amendoim e também para a produção da proteína animal. Há uma ideia de que esse encontro entre Lula e Putin sirva principalmente para tentar ampliar essas relações comerciais e também as relações financeiras, investimento direto, esse tipo de coisa. Mas o Xi Jinping também vai a Moscou, também prestigiará o dia da vitória. E depois o Lula vai à China para conversar com o Xi Jinping. Mas antes de falarmos sobre o que se espera dessas conversas, é preciso salientar, claro, a diferença de data. A Europa Ocidental, os Estados Unidos, falam de 8 de maio e a Rússia 9 de maio. Mas é porque no momento da assinatura do documento de rendição alemã, foram 2 documentos. Um diretamente de rendição à União Soviética. E o outro, uma rendição geral.
E esses documentos, no horário russo, já era dia 9. Eles foram assinados, já era dia 9 na Rússia, pelo fuso. E a Rússia comemora dia 9. Mas, mais do que a data, chama a atenção que, durante a guerra, a imprensa dos Estados Unidos, e mesmo documentários realizados na época, ressaltavam a extraordinária resistência da União Soviética. A extraordinária capacidade de não permitir uma vitória de Hitler, e convenhamos, é como uma soma de 2 e 2, de 2 mais 2. É um resultado óbvio. Se o Hitler toma a União Soviética, as riquezas minerais da União Soviética, o petróleo soviético, as minas soviéticas e a capacidade de produção industrial e de produção agrícola da União Soviética, e então pudesse se concentrar militarmente, exclusivamente nos combates com o Ocidente, a história teria sido muito diferente. Então, há vários documentários e reportagens feitas na primeira metade da década de 40 nos Estados Unidos que falavam, relatavam a bravura dos russos, a bravura de outros povos soviéticos na resistência ao avanço alemão. Agora, é preciso notar que Stalingrado, a Batalha de Stalingrado, que hoje é Volgogrado, ela é particularmente extraordinária, né? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A grandeza dos combates, a duração dos combates, a defesa, telhado a telhado, casa a casa, esquina a esquina de Stalingrado. E, no fim, a vitória dos soviéticos. Então, a importância da vitória soviética para a vitória geral contra o nazifascismo, ela é indiscutível. No entanto, quando começa a Guerra Fria, ou seja, depois da Segunda Guerra, o Ocidente passa a produzir relatos que vão exaltando exageradamente alguns eventos vividos pelas forças ocidentais e diminuindo quase ao esquecimento o que aconteceu na União Soviética. Estamos falando de mais de 20 milhões de mortos. E eles conseguiram, com sua indústria cultural, com o cinema, com livros suspeitos, com a televisão, eles conseguiram quase deixar no esquecimento, como se tudo tivesse sido resolvido no dia D, como se o desembarque na Normandia tivesse sido a diferença entre vencer ou perder a guerra. E é mentira. Claro que foi importante, inclusive do ponto de vista moral. Mas a derrota, a quebra da espinha dorsal das forças nazistas se deu em solo soviético. Tanto que depois o Exército Vermelho marcha em direção à Alemanha e vai parar em Berlim. E só não toma o lado ocidental da Alemanha por uma espécie de visão de que era preciso esperar, porque as decisões a respeito do que seria feito na Alemanha e com a Alemanha teria de ser uma decisão que envolveria diretamente a União Soviética, Reino Unido e os Estados Unidos. A França também entrou na brincadeira, a França libertada, mas muito mais por concessão.
e não porque ela tivesse tido participação importante na vitória, até porque a França estava sob ocupação nazista e fez até um governo fantoche, né? Um Vichy, um governo que era simplesmente uma sucursal de Berlim, sucursal do comando nazista, uma sucursal de Hitler. Ora, ainda hoje, a Europa Ocidental, mais até do que os Estados Unidos, mas a Europa Ocidental reluta em admitir o óbvio, que a União Soviética derrotou Hitler. Reluta. E muda o discurso, tenta mudar a história, mudando o relato. Conta a história de uma maneira que ela seja adulterada, o que é vergonhoso, porque não foi uma vitória cujo resultado beneficiou apenas a União Soviética. A Europa foi libertada com a derrota de Hitler. Né? Embora hoje, mesmo os governos que se intitulam adeptos da social-democracia, do Estado de bem-estar social, são governos muito próximos na Europa Ocidental dos ideais fascistas. Muito próximos. Na maneira como tratam os direitos dos trabalhadores, na maneira como lidam com imigrantes e na maneira como lidam com o embate político. São ardilosos, traiçoeiros, fabricantes de guerra, produzindo caos, como na Líbia, produzindo morte de civis e destruição na Sérvia, atacando civis em Belgrado. Essa é a Europa de hoje. E cada vez pior pelo nível dos seus dirigentes. Ainda ontem foi confirmado, precisou de segunda votação, na primeira ele perdeu. Foi confirmado o Merz como novo chefe de governo alemão. Então é importante, sim, que o mundo valorize essa data. Agora, claro, ninguém na Europa Ocidental e nos Estados Unidos dá muita pelota por causa da guerra na Ucrânia e pela relação com a Rússia. Teria sido pior nos tempos do Biden, né? E a Ucrânia se sentindo autorizada pelo acordo que fez com o Trump, dando terras e minerais ucranianos para os Estados Unidos, atacando o patrimônio do povo ucraniano. É isso que está fazendo o Zelensky, atacando o que é propriedade do povo da Ucrânia e entregando para os Estados Unidos. Mas ele se sente autorizado, e também, claro, pelos tapinhas nas costas, os tapinhas nas costas que ele recebe frequentemente da Meloni, da von der Leyen, do Macron, do Starmer. Ele se sentiu à vontade para ataque a aeroportos russos, exatamente quando há todo o ambiente para recepção de líderes de outros países. É lamentável, né? É lamentável. É uma demonstração do nível moral, porque é uma data, repito, de importância mundial. Aquilo que a porta-voz do Trump falou para o Macron, quando o Macron começou a criticar o Trump e tal, e ela disse, se não fôssemos nós, vocês falariam alemão. O Putin pode dizer a mesma coisa. Para toda a Europa Ocidental. Não fosse a vitória no front oriental, vocês todos falariam alemão. Agora,
A conversa do Lula com Putin é basicamente para tentar ampliar a relação comercial e a relação de investimentos. Nesse momento é difícil que haja uma ampliação, pela situação da Rússia. Mas depois ele vai à China. Basicamente, é um encontro do governo chinês com lideranças da América Latina, CELAC, etc. Mas haverá a conversa entre Lula e Xi Jinping. Haverá um encontro bilateral. E na ida do Xi Jinping a Moscou, também encontro bilateral Putin-Xi Jinping. Interessante que é um momento histórico pelo que está ocorrendo nos Estados Unidos, pela bagunça em que os Estados Unidos se embrenharam. Seria um momento interessantíssimo de apostar no avanço da desdolarização das relações comerciais e financeiras dentro do BRICS, e para quem mais quiser. Seria um momento interessante de finalmente a China usar a sua importância e há uma negociação, Ronald, Beatriz, há uma negociação marcada para a Suíça entre representantes dos Estados Unidos e da China. E o Trump quer fazer negócio, ele quer chegar a um acordo. A China também quer. Seria a hora de, do alto de sua importância econômica e geopolítica, a China colocar o assunto Cuba sobre a mesa. Não vai mencionar. Seria a hora de colocar o assunto alimentação da guerra entre Rússia e Ucrânia sobre a mesa. Não irá. E, basicamente, a crise, digamos, de rumo, não é uma crise econômica, não é uma crise política ainda. Não, ela já toca a crise institucional, mas aí é uma questão interna, né, do Trump desrespeitar a Constituição dos Estados Unidos, inclusive no episódio dos migrantes enviados para El Salvador. Aquilo é um crime. É um crime. Mas todo mundo só quer falar de tarifa. Ninguém se levanta contra esse crime. Contra o crime cometido por Trump e por Bukele. Mas a China, em meio a essa fumaceira que faz com que muita gente fique sem norte, não sabe que direção tomar, não consegue ver a bússola, não consegue encontrá-la. Tudo que a China está fazendo é a defesa da globalização e do estágio das relações capitalistas que tem vigorado nas últimas décadas. Foi estabelecido pós-colapso da União Soviética e depois do estabelecimento material, da realização da ideia da globalização com a divisão internacional do trabalho e da produção. Ninguém ganha mais dinheiro com esse sistema do que a China. Ninguém se beneficia mais desse sistema do que a China. Mas, se Xi Jinping acena com o modo chinês de realização do socialismo e, às vezes, resvala no discurso de que, na verdade, é a construção do socialismo, e por isso muita gente abraça a ideia de uma nova e imensa NEP, uma nova e imensa nova política econômica,
imensa, com resultados inauditos em termos de crescimento econômico, produção industrial. Aquele país pobre que, de repente, tem uma produção industrial maior do que a dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, do Japão e da Índia juntos. É impressionante. Mas, falamos sobre isso outro dia, o que está estabelecido? Qual o modo chinês de produção? É o modo capitalista de produção. E a China não quer mudanças importantes nas relações globais. A dolarização é importante na disputa de braço com os Estados Unidos. A desdolarização. Mas, hoje, esse assunto está silenciado. A reunião de chanceleres aqui no Brasil foi de uma inibição constrangedora. E, ao fim, instados pelos repórteres, tiveram de dizer, não vamos falar em desdolarização, esse assunto não está na pauta. Foi arrancado da pauta pela China e pelo Brasil. O Brasil, com receio de provocar a ira de Washington. E a China, porque entende que agora, com os movimentos do Trump, cabe a ela assumir a defesa da globalização e do estágio atual do capitalismo, que é uma das inúmeras maneiras de o imperialismo se manifestar, ou seja, o capitalismo na sua fase superior. E é esse sistema que a China não quer mudar. A Índia também não. Mas a Índia não tem nenhum compromisso verbal, teórico, com essa mudança. A China diz ter. E o Putin? Olha, o maior país do mundo, ele é também um solitário. A Rússia tem um modo de produção capitalista, há a sua burguesia, a sua produção capitalista, mas as circunstâncias e a maneira como o Ocidente tratou a Rússia desde o colapso da União Soviética, não a admitindo como sócia, mas como um país a ser dominado, estrangulado, esfacelado, fatiado, dividido, com suas riquezas tomadas e desmoralizado. E os avanços da OTAN em direção ao leste sempre foram a partir ou desde esse objetivo. Então, o capitalismo russo ele tornou-se necessariamente empurrado pelas circunstâncias, ele tornou-se nacionalista. E até com aí a representação política, não é? Que está personalizada em Putin. Dificilmente outro líder russo dessa geração, do Putin, outro líder russo desta geração, tivesse capacidade para isso. Então, o Putin vê a desdolarização não apenas como um interesse de ocasião. Ele enxerga do ponto de vista político, geopolítico e ideológico. E parecia que Brasil e China abraçaram essa mesma visão. Mas as mudanças que ocorreram levaram a China não só a recuos nessa área, mas a assumir o papel de grande defensora do estabelecido, da ordem econômica estabelecida, da divisão internacional do trabalho e da produção, e da atual maneira de o imperialismo se manifestar. O imperialismo não é a marca de um país.
Não há um país que seja dono. O imperialismo é uma fase, uma expressão inevitável do capital, como monopólio, como a sujeição do capital produtivo pelo capital financeiro. E é esta ordem que a China resolveu defender e capitanear, aproveitando-se de toda essa fumaceira que deixa os Estados Unidos sem rumo. Não há a menor dúvida que essa não é a visão de Putin. Mas é algo também, não dá para dizer que é algo do establishment, da nomenclatura russa. Repito, nesta geração, dificilmente outro líder russo conseguiria estabelecer linhas de coerência, nexos entre todos esses pontos de vista. E o Brasil e a China, por razões circunstanciais, se afastam dessa ideia. Então, essas conversas serão interessantes do ponto de vista comercial, não há dúvida. A China quer muito a garantia de que o Brasil pode suprir o mercado chinês com aquilo que não for produzido nos Estados Unidos, mas as conversas param aí. Os avanços serão os esperados, os comerciais, talvez intensificação de investimento direto em infraestrutura, que até agora é algo muito tímido, mas a visão de ruptura da atual ordem é algo que claramente Xi Jinping não quer. E o Brasil? O Brasil não faz a menor questão, meu caro Ronald Gimenez.